Sejam todos bem-vindos ao Palco Iluminado, um dos programas do canal Arte Agora, que é um canal destinado à divulgação de obras, ideias, pensamentos, opiniões artísticos, culturais, científicos, tecnológicos, políticos. Vale a pena olhar aqui no canal e você assistir essa diversidade de programação, um canal bastante democrático. E aqui no Palco Iluminado, eu sou Bernadette Bruto, eu posso ser conhecida como poeta, mas aqui eu sou uma leitora apaixonada. E por esse meu amor aos livros e ao palco é que estou aqui mensalmente, neste palco iluminado, trazendo leituras que fiz, divulgando escritores e escritoras contemporâneos. E no mês de maio, nesse dia chuvoso de maio, antes da gente começar, é um mês destinado a Maria, às mães, eu teria que ter uma abertura poética, como ela merece, às mães, com um poema de Mário Quintana, conhecido, mas que eu acho traduz bastante o que seja a mãe. Mãe, são 3 letras apenas, as desse nome bendito. 3 letrinhas, nada mais. Nela cabe o infinito. É palavra tão pequena, confessam mesmo os ateus. És do tamanho do céu, apenas menor do que Deus. Para louvar nossa mãe, todo bem que se disser, nunca há de ser tão grande quanto o bem que ela nos quer. Palavra tão pequena, bem sabe dos lábios meus, que és do tamanho do céu, apenas menor do que Deus. Feliz Dia das Mães nesse mês de maio e vamos trazer nesse dia chuvoso, nesse clima de maio, como parece em Paris, o livro da vez. Mas antes de chegar ao livro da vez, eu queria lembrar nossas leituras, porque a leitura, ela permanece com a gente depois que a gente lê. Por isso que no Palco Iluminado, os livros que foram apresentados, eles estarão aqui conosco durante o ano todo. Nós já desfrutamos do Dossiê de Gustave, de Alexandre Santos, e sua escrita. Olhe, vale a pena ler esse livro, porque essa escrita dele tem de tudo, né? É sarcástica, irônica, e dessa forma ela denuncia, não é? Denuncia é, denúncias sobre poderes, sobre, inclusive, essa questão religiosa. Ele não deixa nada, pedra sobre pedra, e é uma leitura instigante para a gente ver todos os conceitos que são abalados nessa escrita afiada de Alexandre Santos. Depois disso, nós fizemos uma leitura atualíssima, numa escrita rebuscada, poética, e que traz uma denúncia, né? Uma denúncia de um tempo em que nós já passamos, experimentamos, na beleza e da imagem das pinturas. É um livro da escritora Marília Arnaud, um capricho, uma obra de arte, como o esboço de Pedra e Sonho é apresentado para nós. Em seguida, no mês de março, mês da mulher, nós lemos
aqui Variações em Magenta, de Ana Maria César, a grande imortal, a nossa querida Ana Maria, que já nos presenteou com o tom azul, agora o tom magenta, onde ela associa poeticamente a escrita, ela tem como base aqui também a música. Então, música, escrita, história, memória, em variações em magenta, no mês de março. E chegamos ao mês de abril. E nessa escrita emocionante de um filho para uma mãe, o Bernardo nos presenteou essa despedida da nave-mãe. Adeus à nave-mãe, em homenagem à sua mãe, querida mãe, que ele disse que ensinou, que criou ele para Raquel, que me criou para ser feliz. Então, deseja a ele que continue sendo feliz. E agora, chega nesse dia chuvoso, como lá em Paris, contos parisienses da querida Patrícia Gonçalves Tenório. Eu sou uma leitora já de grande data da Patrícia, então aqui estão todos esses livros. Patrícia publicou, eu já li, né? Sou uma leitora dela já há um bom tempo. E aí eu trouxe aqui para mostrar como ela já está aí há esse tempo, nas suas andanças, os livros que estão quase a 40, ficção, poesia, ensaios e os escrita criativa, ela que foi uma pessoa que começou a divulgar a escrita criativa aqui no Pioneira, aqui em Recife, né? Ela que é aluna do grande mestre, já foi de Carreiro, e também do grande mestre lá do Rio Grande do Sul, Luiz Antônio Brasil, e também nossa mestre de escrita. Eu já estudei com ela nos cursos e seminários que ela apresentou. Então, é interessante sempre a gente trazer o que há de novo, né? Eu li esse conto e o que é que eu gostei muito, depois aqui eu vou dizer. Eu acho que, como a gente está lidando com contos, né, é importante, antes de mais nada, a gente saber um pouco sobre a escritora antes da gente vir para o próprio livro, tá? Então, ela já é uma conhecida nossa, é de Pernambuco, tem uma mini biografia. Patrícia, ela tem 40 livros publicados, publicou, aí tem toda a relação dos livros que ela publicou. Ela recebeu prêmios no Brasil e no exterior, como As Joaninhas Não Mentem, em 2008, Grãos, como se Ícaro falasse, Academia de Letras, todos os dois, A Menina do Olho Verde, 2017, pelo conjunto da obra na UBE Rio de Janeiro, e pelo projeto literário online Estudos em Escritas Criativa na Câmara Brasileira Cultural daqui da Flipo 2022. Ela é graduada em Ciências da Computação, mestre em Teoria da Literatura, doutora em Escrita Criativa. Ministrou em 2016 21 cursos online e presenciais do Grupo de Escrita Criativa e foi uma das idealizadoras, coordenadoras e professora da primeira turma de especialização em escrita na Unicap. Em 2024-2025, realizou o projeto Estudos em Escrita Criativa Social, que ela vem agora se dedicando, além da escrita, que continua, tanto que estamos aqui nesses contos parisienses. Como esse é um espaço para a divulgação do livro,
eu trouxe para vocês uma visão geral desse livro, que ficou um primor. Que, aliás, Patrícia, ela tem uma parceria grande com Jaine Sintra, e neste livro, em particular, Jaine Sintra e Mariana Guerra, que cuidou da diagramação, também das ilustrações. Nós vamos agora fazer somente dar uma olhada em como esse livro está. Dê uma olhadinha. Agora a gente vai passar o livro para vocês darem uma olhada como ele está tão bonito. Não é legal a gente ter toda essa visão do livro? Então, espero que vocês tenham gostado, sentido instigados de conhecer mais sobre esse livro. E é por isso que eu estou aqui, nessa divulgação, né, de escritores e escritoras e da leitura. Porque, olhe, eu gosto de escrever, eu escrevo poesia há muito tempo. Recentemente, há algum tempo, venho arriscando na prosa com o meu aprendizado, como falei, no grupo de escrita, mas eu sou uma leitora inveterada. Para mim, eu penso que se eu tivesse que escolher um, eu não abandonaria uma leitura, porque a leitura faz você viajar, é uma excelente companhia. Você encontra amigos desse tipo de diversas formas. É só escolher o tipo de livro que você quer, o autor, a autora. Então, essa viagem que eu faço, que nós fazemos em pensamento, as imagens que nos chegam, só um livro pode trazer. Eu escolheria ser leitora antes de mais nada. E é por isso que eu estou aqui sempre divulgando esses livros. Então, agora, antes de eu proceder às leituras, eu faço 3 leituras, e antes dessas leituras, eu sempre gosto de trazer o autor ou a autora para que vocês tenham essa oportunidade de saber, através dele, o que ele pensa sobre o seu próprio livro, tá bom? Então, agora, vocês vão ter a oportunidade de conhecer a opinião de Patrícia sobre contos parisienses. Manuela acordou no Café de Flor como se nada tivesse acontecido. Aproveitou o momento de fome antes que o croque-monsieur chegasse, para transformar em palavras escritas tudo quanto acontecera no dia anterior. Parecia um sonho a bolsa para o atelier de écriture créative à noite na Sorbonne para as 4, mesmo com o francês nível A2. Tentaria resolver o problema cursando a Aliança Francesa na Boulevard Raspail pela manhã. Esse é um trecho de Contos Parisienses, escrito em setembro de 2025. Ele traz essa experiência de flanar pelos cafés parisienses, você viver naquele ambiente onde grandes escritores e escritoras foram e habitaram, né, e deixaram naquelas paredes toda a sua experiência que nos atravessa com o tempo e nos faz sermos escritores maiores e melhores. Então, vocês já podem ver quanta coisa legal vocês podem encontrar neste livro. Eu vou começar, eu separei 3 leituras que eu achei super interessante.
e uma mensagem que eu gosto sempre de deixar, que eu retirei do livro para vocês hoje que estão aqui assistindo este programa. Então, vamos partir para a primeira leitura. Capítulo, primeira leitura, capítulo 3. Esta é uma obra de ficção. Faz de conta que estou no La Closerie de Lillas, em Montparnasse, e não no Café Le Bonaparte, com vista para a Église Saint-Germain-des-Prés. A imaginação voa no tempo e se instala no dia de ontem, na hora do almoço, quando, passeando pelo jardim do Luxemburgo, à procura da Fontaine l'Observatoire, aterrizo na La Closerie de Lillas. Faz de conta que sou francês e sei que o restaurante data de 1847 e era uma simples brasserie, batizada com esse nome, pois o proprietário, François Ollier, costumava plantar flores lilazes. E passaram por lá diversos escritores, tais como Émile Zola, Oscar Wilde, André Gide, Charles Baudelaire, Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway. E um dia, que foi ontem, não que eu me gabe de alguma coisa, mas sou um bom escritor de ficção. Até escrevi uma biografia romanceada de meu avô, mas por causa de uma famigerada frase que nem me lembro mais agora, fui obrigado a não publicar, a deixar no limbo o que poderia ter sido o meu primeiro livro. Retorno ao café Le Bonaparte, com vista para a Igreja Saint-Germain-des-Prés. Ou melhor, retorno à La Closerie de Lillas, com a estátua do Marechal Ney, Duque de Elchinger, príncipe de Moscou, que Ernest Hemingway admirava e narra em Paris é uma festa diversas vezes. O piso colorido, uma espécie de ladrilho hidráulico, acompanha todo o restaurante brasileiro. Uma árvore abraça a mesa onde estou sentado, como se me desse as boas-vindas. Eu, um escritor fracassado, apesar de escrever boa ficção. É interessante que esse livro de Patrícia, são contos, mas esse conto ele conta uma história e tem uma história por trás da história, e essa história ela é cortada nesses contos e também não está na ordem cronológica. E são diversas histórias que formam uma história. Muito criativo este livro. Então, ela se baseou, ela estava em Paris quando escreveu e se recordou do Ernest Hemingway, né, em aquele seu livro icônico, Paris é uma festa. E ela fez a sua própria festa neste ano de 2025, quando ela escreveu este livro, com o Brasil, era num encontro Brasil-França, em Paris, onde ela se reuniu com vários amigos de escrita. Essa é a primeira leitura desses contos parisienses. A gente passa agora para a segunda leitura, que se encontra no capítulo 4. A primeira coisa que me vem à mente, 2006. Nesse mesmo café, eu escrevi uma novela. Quase 20 anos depois, uma jovem fã veio me pedir um autógrafo, apesar de eu estar usando óculos escuros para disfarçar minha aparência. Uma novela aparecia no labirinto da minha mente. A novela
mesmo labiríntica, com personagens intrincados, um entrando na vida do outro, e que eu não conseguia desalinhar o novelo de lã de seus conflitos. Começava mal a minha novela. Eu a transformaria em conto, que seria lançado há 20 anos, numa coletânea premiada pelo Instituto de France. Mas a jovem fã aguarda o meu autógrafo. O Café de la Rostand, próximo ao Jardim de Luxemburgo, ainda não está cheio. Gosto de chegar com os cafés abrindo, de óculos escuros, no silêncio da manhã e dos possíveis admiradores. Contudo, a fã parece conhecer a minha rotina, seguir os meus passos, desenhar em meu rosto o mais sincero sorriso. Ela se parece comigo quando jovem. Teria o quê? 20? 25 anos? Eu, carregando os meus quase 75, teria a idade de ser sua avó? Bem que eu notei, pelo canto dos olhos esquerdos, que enxerga melhor que o direito, ela me observando, sentada em um conjunto de duas cadeiras, um banco para apoiar a mochila e uma mesa redonda. Ela poderia estar fazendo o mesmo que eu, escrever. Ela poderia fazer o mesmo que eu, escrever algumas páginas no caderno de papel pautado, onde, página sim, página não, apareciam dois gatinhos grandes e pequenos, observando de um banco a Torre Eiffel. Então, vocês já podem ter noção dessa leitura que ela vai ser instigante. Você vai querer, como num quebra-cabeça, juntar essa história, entender qual é a história por trás da história. Muito interessante. Gostei demais dessa leitura. E a última leitura vai chegar para vocês agora, para que fique esse gosto pelo livro Contos Parisienses, de Patrícia Gonçalves Tenório. A minha última leitura, ela está no capítulo 7, A Sirene. A ambulância passou pela frente do Gran Café Cappuccinos. Dizem que aqui Oscar Wilde preencheu páginas de Salomé em francês enquanto habitava nos arredores. A sirene da ambulância pode significar uma mulher preste a dar luz, o que não acontecerá com a minha esposa, pois não conseguimos ter filhos. Mas na literatura tudo é possível. Faz de conta que me chamo Maurice, tenho 30 anos e não 55. Sou um escritor iniciante e não um patrão literário. Feito costumo chamar aqui na França. Amo minha esposa mais do que qualquer pessoa no mundo, mais do que a própria vida. E estamos prestes a realizar o grande sonho de sermos pai e mãe pela primeira vez. A sirene da ambulância me despertaria da escrita do último capítulo do romance que escrevo no Grand Café Cappuccinos. Largo tudo, caderno parisiense, caneta, toda uma vida de sucesso pela frente para correr atrás da ambulância com a sirene que repousará na emergência do hospital público da Salpêtrière, no 13º arrondissement de Paris. E teremos um, dois, três filhos lindos e fortes, mas que me farão abandonar a carreira literária em prol de um emprego fixo de professor de letras brasileiras. Meus avós eram de lá e poder sustentar a família cada vez mais crescente e faminta de pão, saúde e educação. Mas a ambulância pode estar soando de maneira gritante para socorrer um escritor decadente,
digamos que seja Oscar Wilde, que está morrendo aos 46 anos, devido a uma meningite cerebral em decorrência de uma operação mal sucedida para tratar de uma infecção ao ouvido, após ser libertado do cárcere de Reading, no Reino Unido. Mesmo assim, escreveu em francês Salomé, peça teatral polêmica e que se tornaria um dos trabalhos mais conhecidos do autor. E qual será a minha escolha? A qual sirene irei responder? A sirene da fama a todo custo, até mesmo da morte, da solidão, da falta de amor, amigos, famílias, que seria a segunda escolha? Ou se houver uma terceira escolha, se eu puder, com essas mãos que Deus me deu, driblar o sistema literário, escrevendo simplesmente pelo prazer do texto. Então, vocês têm 3 leituras de contos parisienses que vocês podem observar, não são bem contos. E essa história criativa está disponível para vocês. É só entrar em contato hoje no Instagram de Estudos e Escrita Criativa e lá vocês solicitarem o seu exemplar. Então, minha gente, era isso que eu tinha para o mês de maio, mês das mães. Eu trouxe uma mãe devotada a seus 3 filhos, e eu dedico esse programa também a Adelaide, porque Adelaide Rego Santos, que eu sempre chamo ela por esses 2 sobrenomes, que é mãe, faz parte desse canal, e em nome de todas as mães do canal Arte Agora, e deixo vocês agora uma mensagem dessa escritora para o mês de maio. Essa mensagem que eu vou ler agora para vocês fica como uma mensagem desse livro que eu pude localizar para vocês, achar. Eu sempre trago essa mensagem de final de programa para vocês. E do Contos Parisienses fica esta mensagem. O que importa mesmo é escrever com prazer aquelas 4 páginas do caderno parisiense empautado, enquanto as pessoas chegam e saem do café Le Deux Marbots, naquela quarta-feira nublada do início de setembro em Paris, quando ele se recordava das últimas palavras da esposa, suplicando a ele a eutanásia, e que o marido respondesse à pergunta de Ranier Maria Rilke ao jovem poeta: morreria se fosse vedado a escrever? Está aqui a mensagem de Contos Parisienses, de Patrícia Gonçalves Tenório. E eu digo para vocês que eu morreria se não lesse. Quanta riqueza temos em um livro que eu posso aprender. Para mim é um prazer estar aqui no canal Arte Agora, poder divulgar os escritores e ter essa oportunidade de ler o outro escritor, de aprender com ele, com ela, né? Então, eu deixo para vocês a escrita desta grande mãe, Patrícia. Dedico o programa a Adelaide Rego Santos, em nome de todas as mães do canal Arte Agora, e digo que estarei aqui no próximo mês. Nunca vou esquecer num canto qualquer. Esses livros estarão conosco o ano inteiro. E se alguém tem alguma dúvida, não conseguiu localizar alguns desses livros, pode deixar o recado aqui no canal Arte Agora, que nós fazemos chegar a sua mensagem aos devidos autores. Lembrem-se de não deixar os livros num canto qualquer.
Vejo vocês no próximo programa.